Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Adalberto, José Adalberto Tucano, para os que já me conhecem. E o nosso canal A Controvérsias, vez ou outra, traz um assunto interessante, um assunto para ser discutido. E esse é mais um vídeo para a gente tratar dos assuntos pertinentes à nossa realidade. Como eu sempre gosto de lembrar, eu não sou católico, não sou protestante, não ostento nenhum escudo de religião nenhuma, mas como qualquer pessoa, eu tenho meu ponto de vista e dou a minha opinião acerca de determinados assuntos. Eu sempre venho falando de alguns tópicos que é comentado na mídia de uma forma geral, e um dos tópicos que tem se aprofundado muito na mídia convencional fala em relação aos últimos acontecimentos, que vem acontecendo no mundo, ataques terroristas promovidos pelo Islã, Embora o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, a Dilma do Vaticano, embora esse rapaz diga que a religião do Islã, que o livro do Islã, o Alcorão, é um livro que prega paz, que está no caminho certo, eu não concordo com isso e creio que metade do mundo também não concorda. Inclusive agora recentemente 4 cardeais do Vaticano rebelaram-se lá com algumas propostas de liberdade, evolução, que o Francisco vem pregando como a destruição da família. A destruição da família é um processo que já vem a longuíssimo prazo. Lá por volta do século XIX, já se começou a pensar nessa hipótese de destruir a família, porque estava implantado um sistema onde os pais não poderiam mais ter aquela autoridade sobre os filhos. Para isso acontecer, ele não podia chegar ao mercado convencional, não podia chegar na televisão e dizer simplesmente que os pais não podem ser superior ao filho, então, porque seriam rechaçados imediatamente pelos consumidores de uma forma geral. Então eles criaram mecanismos, o sistema capitalista criou mecanismos para ir paulatinamente tratando desse processo de eliminar essa história de família. Família não interessa para o sistema. Tanto é que os nossos jovens hoje, a maioria, já crescem frustrados, já crescem com famílias diferenciadas, homoafetivas. Outro dia eu estava vendo a matéria, por demais interessante, apesar de ser uma bizarrice, uma trifamília, uma coisa do tipo, um negócio bem estranho, onde um sujeito vivia com 2 sujeitas e vice-versa, tinha outros casos similares. Como é que se deu esse processo? Primeiro, vamos atingir as crianças. Aí criaram o Donald. Os personagens da Disney, todos não têm pai, não têm mãe. Você não conhece o pai do Donald, você não conhece a mãe do Donald, a mãe do Pateta. O tio Patinhas, você não conhece o pai dele, você sabe que ele é único. Então, já começou a doutrinar as crianças, para que elas percebessem de que os pais eram desnecessários. Sem os pais, a coisa seria bem melhor. Era mais ou menos esse o pensamento. E essa geração que veio de lá para cá, e na qual estou inclusa, nós estudamos moral e cívica, OSPB, essas matérias que visavam ordenar, visavam criar uma família, dar continuidade a uma família tradicional. Foi isso que nós aprendemos. E nós cometemos um erro gravíssimo.
como nós não tivemos toda aquela safra de liberdade que tem hoje os nossos filhos, digamos assim, através das redes sociais e outros equipamentos, a gente diz, eu não quero que meu filho passe por isso. Como diz um palestrante, foi um grande erro cometido por nós. Nós temos que querer sim que eles passem por as mesmas dificuldades, tenham dificuldades, para que deem valor, né, ao que se tem, ao que se conquista. Infelizmente nós não fizemos isso. Então o processo de destruição da família, ó, não foi o Jair Bolsonaro, o candidato a presidente da República, que lançou essa ideia não, que espalhou essa ideia de que o PT e os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PC não sei o que, PC, já vem a longo prazo esse processo. Isso é só mais uma etapa do processo. Primeiro eu destruo a infância, depois, vamos só fazer aqui um diagnóstico rápido. Lá na década de 80, quando nós ligávamos a televisão, ouvíamos músicas maravilhosas, tipo, depende de nós, quem já foi uma linda criança. Tinha poesia, tinha música, né? Marmelada de banana, goiabada, lalalala, do Gilberto Gil. Aí, depois veio o Hilarie da Xuxa, né? Boquinha na garrafa. Aí vem as prostituições da Anitta. Agora o Pablo Vittar. Quem me vê falando se esse cara é homofóbico? Não, estou só fazendo um diagnóstico da porcaria que se tornou a fonografia brasileira. A ponto do Roberto Carlos chamar funks para tocar lá no final de ano. Ficou um negócio assim meio descaracterizado. Roberto Carlos, até onde então se pensava, era romântico, né? Poemas românticos, tal, essa coisa toda. Agora virou bagunça. Tanto é que deve ter perdido a audiência com certeza. Então assim, o processo de destruição da família já vem a longo prazo. Para que, tirando a autoridade do pai e da mãe, os filhos fiquem mais livres. Aí os caras invadiram a universidade. Aí foram da televisão, das propagandas midiáticas, passou-se para as faculdades. Aí na faculdade o negócio foi terrível. Eu falei no vídeo passado que a última metodologia de ensino, principalmente puxado pelo movimento LGBT, foi de expandir a promiscuidade. Eles têm isso como meta. O desejo dessas pessoas é que não houvesse uma família tradicional, onde o pai tivesse autoridade, onde a mãe fosse a segunda pessoa e os filhos fossem subservientes aos dois. Bom, foi assim que aprendi e é assim que vem desde a história que nós conhecemos. Então é um processo que vem minando e disseminando essas teorias, essas práticas bastante complicadas, né, que termina nessa história de homossexualismo, essa coisa toda, em grande escala, inclusive pregado dentro da escola. Eles quiseram fazer isso com o kit gay, e até produzido uma cartilha para ensinar esse tipo de comportamento, esse tipo de prática nas escolas para crianças de 6 a 8 anos de idade. Aí você fica imaginando uma criança chegando em casa, após ter uma aula de sexualidade na escola, e dizer assim: papai, hoje eu aprendi a fazer suruba. A professora me ensinou como é que se coloca um preservativo no meu piu-piu, ensinou como é que eu faço para transar, porque lá tem uma cartilinha ensinando isso e aquilo. Olha a mentalidade desses porcos. Vou chamar de porcos, porque quem ensina isso merece o título de porcos. Então eles vêm agora com essas gama de cultura distorcida,
que tem um único propósito: destruir a família. E o Papa Francisco, agora recentemente, abriu exceções lá na igreja dele. Diz que você pode casar, descasar, não faz diferença. Olha, não faz diferença, tanto faz você ser separado, amancebado e tal. São todos filhos de Deus. Concordo. Concordo. Né? Mas para os conservadores, o ponto de vista é outro. Eles têm outro ponto de vista. Então, mas agora, recentemente, ele liberou a entrada dos gays inclusive para o clero dele, né? Então você fica imaginando como é que se comportará daqui para frente as famílias futuras, né? Onde você não tem mais regra, onde você não tem mais objetivos. O que eu estou querendo dizer, meus amigos e minhas amigas, é que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente consome na televisão, na mídia de uma forma geral. Recentemente, o programa do Ratinho, o Ratinho fez um comentário e disse que tinha muitos gays nas novelas globais. Ele está dizendo alguma bobagem? Claro que não. De uns tempos para cá, em 1989, se não me engano, 88, na novela Tieta do Agreste, eles já colocaram lá a Rogéria, que é falecida no ano passado, para atuar na novela como um personagem, que a Rogéria era um transexual, ou algo do tipo, não sei exatamente, mas era um personagem que exibia tal comportamento. Então ele já colocou a Rogéria em 89, de lá para cá o negócio só fez crescer, só fez se expandir. E as pessoas têm raiva quando alguém que tem um ponto de vista diferente dá a sua opinião. O Ratinho disse apenas o que está óbvio. Parece até uma prática necessária ter um homossexual nas novelas. Acho que pela influência da filha da Gretchen, que fez aí uma metamorfose meia louca, era uma mulher extremamente bonita e se tornou sei lá o que, eu não sei como chamar isso, sinceramente. Uma coisa, né, que continua mulher no corpo, mas a imagem é de homem, é um negócio bizarro. Sem querer aqui, tá com práticas homofóbicas, mas apesar de não concordar em nada nisso, acho isso feio, acho isso nojento, acho isso asqueroso e não quero isso para minha vida, para os meus filhos, e teria vergonha de ter um elemento desta fazendo parte do meu clã. Mas é um direito que assiste a qualquer um ter esse gosto, paciência. Então o que o Ratinho quis dizer foi o óbvio e foi simplesmente metralhado nas redes sociais. As transformações acontecem naturalmente. Hoje, por exemplo, se voltarmos a uns 20 anos, 30, nós assistimos os trapalhões chamar o Mussu de macaco, de urubu, disso, daquilo. Eles achavam normal cometer o racismo às claras. Agora, recentemente, vestir a roupa na Globeleza. Passaram anos vendendo pornografia. O Brasil tem uma singularidade, um negócio bem interessante. Quem já foi a Miami sabe que assim que desce no aeroporto de Miami, o que você avista logo de cara é uma bunda enorme, verde e amarela, um outdoor, um mini-door gigantesco que tem no aeroporto de Miami. E lá está escrito: bem-vindo ao Brasil. Ora, se eu vendo prostituição lá fora, fica difícil eu querer combater essa prostituição aqui na minha casa. O turista, quando chega no aeroporto Pinto Martins, ele toma um susto. Em outros aeroportos do país, ele encontra um mini-doc que diz assim: aquilo que você chama de novinha
nós chamamos de criança. Estamos de olho. Pedofilia é crime. Ora, muito bonito, sem sombra de dúvida. Qualquer pessoa de bem aprova tal propaganda, é excelente. Mas primeiro era preciso que tirasse lá de Miami aquele outdoor que vende a prostituição lá fora. Porque quando o turista vem para o estado, ele vem com aquela propaganda que ele recebeu lá fora. E aí sim, ele não tomaria susto nenhum ao ver o folder daqui, né, o banner, dando essas instruções de combate à pedofilia. Então tem uma série de contradições que nós não atentamos. O país passa por uma transformação. Quem estiver achando que a Lava Jato é coisa do outro mundo, não, é um processo de transformação necessário. Tinha corrupção na ditadura militar? Tinha. Não tinha um bom Ministério Público, não tinha uma boa Polícia Federal, não tinha um organismo de investigação e nem uma imprensa como esta que nós temos hoje, que prega para o bem e prega para o mal. Quer um exemplo? Recentemente mostraram uma mansão do candidato Jair Bolsonaro, só deixando bem claro que eu não sou eleitor do Bolsonaro. Estou só fazendo uma reprodução do que a mídia fala no dia a dia. Uma revista de São Paulo, se eu não me engano, visitou fez um fake, uma coisa do tipo, e disse que o Bolsonaro era dono de uma mansão, não sei o que, bababá, BBB. Aí o Bolsonaro foi para a mídia e disse, não, isso aqui é uma casinha velha que eu tenho, fechada, não sei o que. Denegrindo a imagem do candidato, que provavelmente deva estar em primeiro lugar. A mídia não vai divulgar, mas provavelmente deve estar incomodando alguém, sim. Porque para esses ataques é muito comum que a mídia burguesa, a mídia capitalista, faça esse tipo de conchavo, de acordo. Como eu sempre venho falando, para mim era mais interessante, eu como cearense, ter um presidente cearense. Ter um Ciro Gomes, que é preparado, é um sujeito instruído, já foi foi governador, foi ministro, foi um monte de coisa, quer dizer, em relação de preparo está bem melhor. Eu não votaria no Tiririca, eu não votaria sobre hipótese nenhuma em um José Serra, um Aécio, ou no próprio Lula. Votar em criminoso, eu já disse isso em outros vídeos e repito, criminoso é para estar preso. Eles estão criando alternativas, aí caso o Lula não possa ser candidato, vem um tal de Boulos, que é outro criminoso. Do MTST, salvo engano. A Marina Silva eles não contam como alternativa, porque a Marina Silva nem é carne nem é peixe. Então essas histórias que a gente tem que ter cuidado ao consumir na mídia e sair reproduzindo. É muito complicado hoje você reproduzir determinadas situações que a mídia, principalmente as redes sociais, divulgam a toda hora e a todo instante. É um momento difícil, é um momento complicado. Tem aí a história do voto impresso, que também, se eu não me engano, foi projeto do Jair Bolsonaro, mas que o Gilmar Mendes, que é presidente do TRE, Gilmar Mendes, alô, Gilmar Mendes, é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, perdão, Tribunal Superior Eleitoral. Olha quem está na presidência. Aí está batendo contra esse projeto, eu não sei porquê, se não tem nada a esconder, por que não deixa o voto impresso ser liberado? A eleição, ela se faz necessária por conta da alternância. Eu sempre falo isso, a democracia é bom com alternância. Só funciona com alternância de poder, de mandatos, aliás. O governo que está aí é o que tem a menor popularidade da história. Apesar de ontem saírem nos telejornais que a inflação é a menor de todos os tempos.
Eu não sei como é que funciona isso, não sei. Eu queria saber explicar, mas infelizmente não sou economista, não tenho know-how para explicar essas situações. Um botijão de gás custando quase R$100, a gasolina quase R$5 o litro de gasolina. Uma dificuldade terrível, preços exorbitantes, eu não sei como é que a inflação está em apenas 2, alguma coisa por cento. O fato é que nós precisamos ter consciência de que o nosso voto é a chave para a transformação desse processo. Por favor, não caia nessa história de não vou votar em ninguém. Não faça isso. Não seja idiota. Não seja manipulado por quem acha que essa proposta de não votar é viável. A partir do momento que você não vota, você é omisso. Naturalmente você compactua com o que está aí. Até você não reeleger um político A ou um político B, dependendo do histórico, eu concordo. Agora, deixar de dar a sua opinião, deixar de dar o seu voto, aí já não funciona, porque você estará fazendo o jogo desses idiotas que diz que a eleição não é preciso. E nós estamos fazendo esses vídeos, faremos mais, conversaremos mais. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui não é TV Globo, aqui não é TV Record, não é nenhuma emissora. Eu não uso nenhum aparato tecnológico para ler ou para... Estamos aqui batendo um papo, nos instruindo, nos informando. Eu não sigo nenhum roteiro. Por isso que eu saio de um assunto, entro no outro, para a gente ter essa volatilidade de conversar em todos os assuntos. Em outubro nós teremos eleições majoritárias para presidente da República. Não se esqueça, na chapa de presidente da República estará lá o vice. A gente não cometeu o mesmo erro da eleição passada, que votou na Dilma e elegeu automaticamente o Temer. Aí depois disse, foi um golpe e tal. Não, vocês elegeram. Apenas a metodologia para eles chegarem ao poder é que foi uma forma golpista, mas que ele estava como vice-presidente, estava assim na chapa. Então vai ter eleição para presidente, para governador, para deputado estadual, para deputado federal e senador da República. Observem quem você vai mandar para Brasília. Se você mandar um ladrão, picareta, vagabundo, não vou dar nomes, você estará autorizando ele a fazer todo esse tipo de sacanagem que está sendo feito nos dias atuais. Você estará sendo coadjuvante na corrupção. Então é bom você ter cuidado, avaliar, estuda qual é o melhor, quem não está na lista da Lava Jato ou em outras listas de corrupção. Esqueça essa história de voto de protesto, vote com a sua consciência. E assim nós possamos fazer um país bem melhor, um país produtivo. Nós somos um país continental. E nós merecemos ter um governo de respeito, um governo que realmente olhe para as pessoas, principalmente as mais carentes. Façamos a nossa parte e não vamos deixar de dar a nossa contribuição, que é o voto. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos e de todas. E no próximo vídeo a gente vai voltar aqui para conversar mais sobre esses assuntos de eleição, dos assuntos que estão na mídia, e tirarmos as nossas conclusões, os nossos objetivos. É isso aí, um abraço a todos e a todas!